Você já sentiu que a sua equipe não entende o que você quer? O maior erro que pode destruir qualquer empresa é não ter uma comunicação clara. Eu não estou falando sobre o que você comunica, mas sim sobre o que a outra pessoa interpreta sobre aquilo que você disse. Interpretação está muito alinhada com o que a pessoa consome, as pessoas que ela convive, as experiências que ela já teve. Então é muito importante que você tenha consciência do que a pessoa realmente entendeu. Na minha experiência profissional, eu tive uma oportunidade que a empresa foi crescendo numa forma que eu precisei abrir mão de algumas funções minhas e delegar para terceiros. Então eu precisei de novas lideranças e eu quis trazer essa oportunidade para quem já estava dentro de casa. Então eu criei um processo de seleção interna, onde a pessoa tinha que aplicar para a vaga, porque às vezes tem pessoas dentro da sua empresa que elas desejam estar em cargos que você nem imagina e podem crescer dentro da própria empresa. E às vezes ela está buscando fora da empresa oportunidades, sendo que você tem ali. E às vezes você não visualizou isso nela, mas ela tem esse desejo. Então eu abri uma aplicação interna, as pessoas aplicaram através de um formulário, e o processo era simples, aplicava por formulário, fazia novamente uma entrevista, porque dia a dia a gente naturaliza as coisas, a entrevista que a gente fez lá no início pode não fazer mais sentido hoje para aquela pessoa. Então a gente faz uma reentrevista, porque para reconhecer aquela pessoa para aquele cargo novamente. Então para entender quais são os novos anseios delas, quais são os desejos, os sonhos, o que faz ela levantar todos os dias para ir para a empresa. Então a gente fez uma entrevista, mesmo a gente já conhecendo o perfil daquela pessoa, mesmo a gente já tendo feito uma entrevista lá atrás, seja 1, 2, uma semana atrás, mas enfim, a gente já tinha passado por essa triagem. Então a gente fez uma entrevista focado naquele novo cargo. Inclusive o cargo ele foi estruturado para poder fazer a divulgação interna com os requisitos, né? O que a gente espera daquela pessoa, qual é a função, a descrição certinha para que as pessoas se identificassem e pudessem aplicar conscientes. Então foi feita a entrevista e uma das etapas, além da gente dar treinamento, porque depois que passou pela entrevista a gente criou um treinamento de liderança. Depois desses treinamentos, uma das etapas foi uma dinâmica e foi muito incrível essa dinâmica. Ela parece boba, mas é uma dinâmica que trouxe pra gente muita clareza de quem estava mais preparado para a liderança. A dinâmica era simples. A vaga, ela podia tanto ser preenchida por uma pessoa remota, quanto por uma pessoa que fosse em loco da empresa que está trabalhando ali presencial. Então toda a parte de entrevista, dinâmica, foi tudo feito online. Então a gente fez uma videochamada com todos e deu 5 minutos para eles descreverem como que eles pediriam para mim, para que eu fizesse um misto quente. Parece simples, parece bobo, mas foi muito divertido e trouxe insights para a gente realmente analisar quem estava mais preparado. Então, nessa dinâmica simples, eu fingi que não sabia mais fazer misto quente, porque eu precisava seguir as regras exatamente como eles estavam me solicitando. Peguei cada descrição que eles deram e fui fazendo o misto quente como eles me pediam, né, naquela intenção. E conforme eu fui fazendo, uns mistos quentes nem pareciam misto, porque deu um pão com queijo e presunto. Outros ficaram melhores, mas a orientação ainda assim deixou a desejar. E teve um que foi o mais próximo do que realmente um misto quente. Então, é simples, parece simples, mas não é. Porque se for uma pessoa de uma região, vamos supor do sul, vamos fazer um churrasco. A pessoa, para ela, o churrasco é a carne, é o pão, é a maionese. Se eu pegar e falar com um mineiro, vamos fazer um churrasco, vai ser, em vez do pão francês, um pão de queijo para comer com a carne. Então você entende que tem diferenças culturais que podem interferir como a pessoa interpreta aquilo que você solicita. Então sempre você tem que ser muito claro quando você solicitar algo a alguém. Então é muito difícil você abrir mão de certas atividades e delegar para as pessoas, mas quando isso é claro, é muito mais fácil dela cumprir as expectativas. Porque o que torna difícil abrir mão é exatamente porque você imagina, será que aquela pessoa vai fazer com o mesmo amor, cuidado que eu faço? Será que ela vai entregar o mesmo que eu entrego?
Mas quando você deixa claro o que você espera e alinha essas expectativas, fica muito mais fácil de delegar e de garantir que aquela pessoa vai entregar não só como você fazia, ou até melhor como você fazia. Quando você fala para ela a intenção por trás daquela atividade, o porquê daquela tarefa, é muito mais fácil ela te surpreender. Então, deixar isso muito alinhado é importante. E uma das dicas que eu tenho para alinhamento é sempre quando você sentar para alinhar uma atividade, você for alinhar uma atividade, ser muito claro, deixar a pessoa questionar o máximo possível, para que ela saia sem dúvidas mesmo, porque quanto mais ela questionar, mais ela vai se fazer entendível, você vai estar se fazendo entendível, e pedir para ela repetir o que ela entendeu daquela solicitação. Um exemplo que isso cabe a qualquer tamanho de empresa, desde empresas pequenas como empresas grandes. Vamos supor que eu tenho um carrinho de cachorro-quente e eu falo ali para o meu colaborador, olha, eu vou te dar aqui 7 uniformes, e o colaborador olha para aqueles 7 uniformes e pensa assim, meu Deus, eu tenho 7 uniformes, para que tudo isso? Eu não vou ficar lavando todo dia um uniforme, meu Deus, esse trabalho, eu vou chegar em casa, vou gastar água, vou gastar com sabão, todo dia eu vou ter que chegar em casa, lavar, não faz sentido todo dia ter um uniforme. Agora, se você diz assim, olha, eu tenho 7 uniformes aqui para você, cada um tem um dia da semana, para que você use exatamente no dia que é conveniente. Porque para mim é importante que o cliente veja que todos os dias a gente troca a nossa roupa, que todos os dias a gente está com o uniforme limpo para atender ele. É muito importante que você seja simpático. Tá, a pessoa pode interpretar, ser simpática é só sorrir. Ou ela pode entender, ser simpática é ficar contando piada pro cliente. E às vezes não é o que você quer falar, então explique o que é ser simpático, o porquê de cada coisa, explica cada passo. Isso dá clareza para a pessoa saber executar aquilo com maestria. Outra dica, para realmente entender se na empresa está tendo clareza, é fazer perguntas chaves para o seu time. Se ele sabe qual é o propósito da sua empresa, se ele entende por que tem que seguir os processos, o que acontece caso ele não siga, será que seu time realmente está engajado, será que seu time sabe isso, está claro na cabeça dele por que cada coisa acontece, ou ele está deduzindo por que cada coisa está sendo feita. E às vezes também, por que também é importante essa clareza, esse alinhamento de expectativas? Porque às vezes você vai lá, contrata uma pessoa, essa pessoa começou a trabalhar na sua empresa, e naquela entrevista que vocês fizeram, nossa, parecia que a pessoa ia chegar e mudar o mundo em 3 dias. Nossa, ia superar todas as suas expectativas, ia conseguir te aliviar, você ia sair daquele apagar incêndio diário. Mas daí ela entra e ela não consegue apagar os incêndios. Ela não consegue executar o trabalho dela. E daí você fica pensando, meu Deus, que pessoa incompetente. Mas agora eu já gastei tempo, já treinei, tô treinando, e agora como é que vai ser? Você delegou o treinamento para outra pessoa que estava saindo fazer, enfim. E na verdade você começa a ter uma rotatividade de equipe. Mas na verdade, será que essa rotatividade não está alinhada a realmente deixar claro as coisas para essa pessoa? Porque se essa pessoa não tem claro, como que ela vai entregar o melhor dela? Às vezes ela tem competência, ela pode te surpreender, mas não está claro para ela quais são suas expectativas dela. Não está claro para ela o que realmente você está esperando dela. E será que está claro para você o que você espera dela? Está claro para você para que você colocou aquela pessoa? Quais são as funções, as atividades que ela deve executar? Isso também é importante. Para você tem que estar claro. Porque às vezes a gente está apagando tanto incêndio no dia a dia que a gente não percebe por que a gente está contratando. E a gente acaba só indo empurrando funções para as pessoas. E quando vê, ela está executando 1 milhão de coisas que ela acha que é importante, mas que para você não faz diferença. E daí começa uma frustração de ambos os lados. Ela começa a ficar frustrada achando que está sendo incompetente porque não está atendendo suas expectativas, e você começa a ficar frustrado porque acha que aquela pessoa está agindo de má vontade. E daí? Quem que está errado? Não tem um certo e errado. Na verdade, são 2 pessoas que estão sem clareza da empresa, sem clareza das necessidades, sem clareza do que realmente se espera. A maior causa de problemas da gestão não é a falta de esforço, é a falta de clareza.
Será que você está sendo compreendido? Será que você está se fazendo compreender? Agora me conta nos comentários. Você já teve problema por falta de comunicação? Coloque aqui nos comentários. Vai ser um prazer te responder, interagir com você. E me diga como que você resolveu. E se esse conteúdo fez sentido para você, ative as notificações, clique no sininho, se inscreva no canal para receber mais conteúdo sobre gestão.